Bom dia, amigo. É bom estarmos juntos mais uma vez neste encontro matinal, tendo a oportunidade de meditar na Palavra de Deus, e temos tido a alegria de compartilhar com você alguns textos do belíssimo livro dos Salmos, um dos livros mais queridos das Escrituras Sagradas. Antes de avançar com nossa reflexão, quero deixar aquele abraço especial para os aniversariantes do dia de hoje, com o desejo de que Deus abençoe grandemente a sua vida, dirija os seus passos e cuide de cada área do seu viver. Muitas felicidades, portanto, recebam nosso abraço carinhoso, nosso abraço especial. Aos demais que nos assistem, o desejo de um bom dia sob a direção de Deus e um dia no qual as decisões tomadas sejam dirigidas pelo Senhor, um dia no qual as experiências vividas sejam não apenas agradáveis, mas sejam frutíferas e produtivas para o seu presente, mas também para o seu futuro. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 9, onde leremos o versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Algumas vezes no livro dos Salmos, nós encontramos duas declarações, duas sentenças que são paralelas. Por vezes são sentenças nas quais a afirmação é exatamente a mesma. São duas declarações sinônimas entre si. Muito mais frequentemente, porém, nós temos declarações nas quais a segunda complementa a informação da primeira, seja um complemento através de um aprofundamento da declaração, seria uma ampliação do seu alcance, outras vezes é uma explicação do que a sentença anterior quis dizer, ou ainda uma justificativa para aquilo que foi afirmado anteriormente. É justamente isso que acontece nesse caso. O salmista começa por dizer que existem aqueles que confiam no Senhor, e os que confiam no Senhor são aqueles que o conhecem. E embora a gente não tenha, ligando as duas sentenças, a ideia de que a segunda é uma explicação da primeira, portanto, o porquê, por causa que, a segunda afirmação é claramente a explicação daquilo que leva as pessoas a confiarem no Senhor. Os que conhecem ao Senhor confiam nele justamente porque ele age em favor daqueles que nele esperam. Justamente porque ele não desampara aqueles que esperam nele. A declaração é, portanto, a afirmação clara de que existem os que confiam no Senhor, que esses que confiam no Senhor são aqueles que o conhecem, e esta confiança decorre justamente da fidelidade do Senhor, do fato de que Deus não falha, Deus não desampara. É preciso entender que ele coloca isso em contraste com as nossas experiências humanas, nas quais lidamos com pessoas falíveis, lidamos com circunstâncias transitórias, lidamos com valores passageiros. Como as coisas da vida são efêmeras, o salmista faz questão de lembrar que da parte de Deus há a garantia da permanência, da estabilidade, porque Ele é fiel. Ele jamais nos desampara, Ele jamais falha para conosco, e é justamente por isso que aqueles que o conhecem podem nele confiar. Mas é interessante perceber que, ao afirmar isso, o salmista faz a transição entre uma declaração de cunho meramente intelectual, ainda que profunda em seu significado, para uma declaração baseada na experiência. Afirmar que as pessoas confiam no Senhor é, na visão do salmista, algo que decorre não de um conhecimento teológico, não de uma convicção teológica, mas de uma vivência, de uma experiência. É aquela afirmação que apresentamos ratificada, confirmada pela nossa experiência de vida. O salmista sabia o que era isso? Ele houvera passado por situações nas quais Deus fora seu amparo, situações nas quais outros o desampararam, e foi justamente em Deus que ele encontrou refúgio, foi em Deus que ele encontrou alento, que ele encontrou força. Ele tinha em sua experiência a firme convicção de que podia confiar em Deus, porque Deus nunca falha, Deus jamais falhara com ele.
E é por isso que ele diz que a semelhança de sua própria experiência, e ele o faz com a autoridade de quem vivera isso, as pessoas que conhecem ao Senhor, estas confiam nele. Existem muitos que não confiam porque não conhecem. Existem muitos que perdem a oportunidade de viver em seu dia a dia experiências profundas com Deus, nas quais a dependência do Senhor e a confiança nele proporcionam vitórias extraordinárias e inesquecíveis. Mas essas experiências são vividas por aqueles que conhecem ao Senhor. E porque o conhecem, confiam nele. Depositam em Deus e não em si mesmos suas expectativas. Depositam em Deus e não nas circunstâncias suas esperanças. Depositam em Deus e não na vida tão efêmera e transitória a sua paz. Estes que sabem que Deus jamais desampara, estes que sabem que Deus jamais se esquece de nós, esses que têm vivido em suas experiências pessoais a confirmação dessa fidelidade de Deus, esses podem confiar em Deus. E esta confiança no Senhor, no Deus que nós conhecemos, que traz alento, segurança e paz ao nosso coração. Não sei quais têm sido suas experiências com Deus, mas eu quero lhe assegurar que permitir que Deus cuide de você vai lhe proporcionar a oportunidade de conhecer a Deus e nele confiar, intensa, profunda e verdadeiramente, que você possa experimentar esta paz. Eu quero convidá-lo nesse instante a orar. Vamos conversar com Deus nesse instante. Vamos suplicar do Senhor o seu cuidado e principalmente que Ele nos proporcione experiências intensas com Ele. Vamos orar juntos nesse instante. Pai querido, muito obrigado, porque nossa vida e nossas experiências confirmam que vale a pena confiar em Ti. Muito obrigado porque Tu não nos desamparas, quaisquer que sejam as situações. Muito obrigado, Senhor, porque embora nós não mereçamos, Tu és fiel para conosco. E nós suplicamos, ó Pai, que essas experiências confirmem nossa confiança, nutram a nossa fé, alimentem o nosso espírito, que possamos ter a paz de quem confia plenamente em Ti. Que aqueles que nos assistem neste instante, ó Pai, tenham a vívida experiência de depositar sua confiança em Ti e na certeza de que Tu não falhas, que eles possam, Senhor, também viver essa experiência de confiar plenamente em Ti. É o que suplicamos nesse instante, no nome de Jesus. Amém.